Boa noite, Lua, Sula e voz da fada. Sula, como deixar as sombras em tonalidades quentes mais agradáveis? Sempre sinto que fica fora de lugar ou suja. O que fazer para melhorar? Olha só, sombra quente é mais comum do que a gente espera, tá? Ela é, no nosso caso, na maioria dos casos, ela vai ser, não é, temperatura e saturação não são a mesma coisa, tá? Mas lembra que a maioria das suas sombras são saturadas. E essa saturação costuma tender para o quente, costuma tender para uma cor mais amarronzada, costuma tender para um tom mais avermelhado. Eu não sei, eu teria que ver o exemplo específico de como que a sombra tá ficando suja. Mas uma dos jeitos que eu recomendo você começar a praticar, entender como é que sombra quente funciona, é pintar cenário. Cenário, floresta, vegetação, vai ter muita sombra quente. E esse sim vai ser um excelente exercício para você começar a entender como que você consegue essa harmonia de cores na hora que você for bloquear cor e sombra, sabe? Mas se tá ficando sujo, provavelmente você tá trabalhando com a luz quente também. Lembra que a luz tende pro frio, sabe? Se a sua sombra é quente, a luz tende pro frio e vice-versa. Mas testa isso fazendo umas pinturas de cenário. O cenário vai ter muita sombra quente. E vai te dar uma dimensão um pouco maior de como trabalhar com essas sombras mais marrons, mais avermelhadas. É bem legal, sabe? Basicamente, a solução do problema, mais referência. Boa noite. Estou tendo dificuldades em manter a pintura igual ao sketch desenho original. Sempre parece uma coisa completamente diferente do desenho. Qual exercício recomendaria para ajudar nisso, além do estudo de observação? Olha, essa coisa de que você termina o desenho e ele fica diferente é também conhecido como o lance que, à medida que a gente vai desenhando, à medida que a gente vai produzindo, o desenho endurece. Quanto mais a gente trabalha nele, mais duro ele fica. Isso é um problema super clássico, tá? Ele é super comum. Não é um problema fácil de corrigir. Eu não sei se eu tenho uma solução fácil para isso. Mas, na minha experiência, tá? E aí vai entrar um outro assunto. Sente só. Quanto mais a gente lambe a pintura, mais endurecida ela fica. Muitas vezes, tá? Inclusive você lê isso em alguns livros dos grandes mestres, que o pessoal falava, olha, eu tenho 10 pinceladas para terminar essa área. Se ele mexesse nessa área por mais de 10 pinceladas e não terminasse, o pessoal pegava uma espátula, raspava a área, tirava a tinta e começava de novo. Eu tenho 10 pinceladas para resolver essa área. Essa coisa de você limitar a quantidade de vezes que você pode trabalhar na área ajuda a manter uma sensação de leveza na pintura. Ajuda a manter uma sensação de direto ao ponto. E essa sensação de direto ao ponto, ela é importante nessa sensação de que a sua peça ela tá leve, que ela tá fluindo, que o seu gesto foi mantido, que você consegue manter essa mesma energia que você tinha no esboço na pintura finalizada. Então, o que acontece? A minha resposta, surpreendentemente, vai ser provavelmente você precisa planejar melhor como você está executando a peça. Quanto mais você tiver certeza de para onde a peça está indo, mais fácil ela é de ser executada. Então, se você quer manter essa sensação que está tudo mais próximo do esboço, que está tudo mais leve, que está tudo fluindo, você provavelmente precisa de um planejamento melhor. Quanto mais você deixar para resolver nas etapas de finalização, mais diferente vai ficar do seu esboço e mais endurecido vai ficar no seu processo. Então, isso não é uma regra, tá? Vai ter gente que vai deixar muita coisa para resolver na finalização e vai ficar fantástico, mas são artistas com muita experiência, são artistas que já fizeram esse processo várias vezes. Mas, no geral, quanto mais coisa você deixa para resolver para frente, mais coisa você tem que retocar, mais coisa você tem que refazer, e quanto mais você tem que refazer, mais está endurecendo o processo. Faz sentido isso? Então, provavelmente, sem ver a peça, né, sem ver a peça que você está pedindo feedback, provavelmente o que você precisa é planejar um pouquinho melhor e ir direto ao ponto. Planejar a peça é uma coisa que a gente precisa praticar também. É uma coisa que a gente precisa entender o que as decisões que a gente está tomando. Porque aí começa a fazer mais sentido o que você está respondendo enquanto você está planejando a peça.
Então leva mais carinho na sua etapa de thumbnail e de esboço. Vê se isso ajuda. É isso. Boa noite, Sula e Lau. Hoje não é a Lau, mas Hoje boa não é noite, Lau. Lau. Tudo bem? Gostaria de saber técnicas para desenhar com simetria. Por mais que eu saiba desenhar na proporção adequada do rosto, muitas vezes eu acabo desenhando os olhos muito desiguais. Eu também. Para resolver isso, geralmente eu copio e colo o olho de maneira invertida, mas sinto que fica muito artificial. Pode me ajudar? Olha só, uma das coisas que é extremamente divertido da pintura digital, que a pintura tradicional não tem, são as réguas de simetria. Usa a régua de simetria. Você vai ver que à medida que você vai fazendo o desenho, fica mais fácil dele ficar ele ficar com a aparência mais legal do que quando você duplica o desenho. Sabe? Essas reguinhas de simetria aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Peraí. Vamos lá, vamos brincar. Eu quero aqui. Não é aqui. É aqui. Isso, a gente quer essa aqui. Aí a gente faz uma régua aqui. Não é essa que eu quero. Eu quero 2 só. Isso. E aí, cara, a gente vem desenhar. Uhum. E aí não tá na régua. Peraí, como é que eu faço pra ligar? Eu quero Enable Sniping. Por que ele não tá? Ou será que a simetria tá lá em cima? A simetria tá lá em cima! Aê, não era o que eu queria. Então, peraí que a gente vai fazer a régua de novo. Peraí, aqui a gente quer essa régua de simetria. E a gente quer Line Symmetry. Isso. Acho que agora vai. Só uma. Aê, pronto! E aí, cara, isso aqui é muito divertido de você brincar de desenhar desse jeito. E quando você tá desenhando direto com a regrinha de simetria, fica muito mais natural do que se você desenha primeiro e duplica depois. Eu não sei exatamente por quê. Acho que é porque a gente tá tendo feedback em tempo real. Fica mais fácil de acertar esse tipo de coisa. Mas não tenha medo de vir brincar com essas regrinhas de simetria, não, tá? Elas ajudam pra caramba. O pessoal que trabalhava com o tradicional que eu conheço, que mexia com coisa simétrica, também acabava usando algum macete pra fazer simetria. Inclusive gente desenhando com espelho na mesa mesmo, sabe? Mas super recomendo dar uma brincadinha com essas regrinhas de simetria. Elas são muito divertidas. Essa simetria que eu tô usando aqui é a de 2 lados, né? Eu gosto muito de brincar com simetria radial. E aquele de fazer... deixa eu mostrar aqui rapidinho. Em vez de eu tentar explicar isso aqui. Simetria radial é essa aqui, ó. Que aí a gente pega... Peraí, eu quero... Aqui. Simetria radial é essa aqui, ó. É essa aqui. Isso aqui é muito divertido, cara. Eu brinco de fazer padrãozinho com esses negócios tem muito tempo. Isso aqui é muito massa. Então, dá uma brincada com essas regras de simetria. É divertido, sabe? Não tenha medo de brincar com isso. Se você quer fazer um desenho simétrico, usa a régua de simetria. Sem medo, sabe? É uma das grandes vantagens do digital. Vai fundo. Bora lá. Vai ajudar bastante, em vez de só duplicar o desenho, sabe? Eu tenho problema com o olho fora do lugar também, pessoal. É isso. Eu também, tá? Eu volto e meia acerto os olhos. Se você ver os videozinhos de eu desenhando, você vai ver que eu volto e meia boto o olho no lugar. Faz parte. Boa noite, Sula e Voz do Além. Minha pergunta de hoje é: estou saindo do tradicional e indo pro digital, mas estou querendo fazer um contorno mais limpo, só que tá parecendo um cartoon. Tem dicas para alguns pincéis do Clip Studio que dá efeito de lápis, tipo com textura? Eu estava vendo um vídeo de arte com o fundo texturizado. Como faz para isso acontecer? Observação: estou fazendo arte digital no celular. Eita, nós. Olha só. Tem os pincéis no Clip Studio que tem textura muito boa. Você pode baixar os meus pincéis. Tem link para baixar os meus pincéis lá no servidor. Os meus pincéis é um bom começo. Mas, cara, o Clip Studio, já que você perguntou em especial do Clip Studio, o Clip Studio tem uma coisa fantástica, que é aquela lojinha de assets dele. Tem muito pincel muito bom, muitas vezes de graça lá. E aí, o que você vai fazer é que você vai ficar ligado na próxima vez que tiver aquela promoção de login, que você ganha clipezinho. Clipe é a currency, é o dinheirinho do Clip Studio.
Então, eles fazem essa promoção que se você logar todo dia, você ganha uns centavinhos, você consegue juntar e comprar uns pincéis premium. E tem uns pincéis muito bons, cara. Então, dá uma olhada, procura, vê o que o pessoal recomenda e você vai achar muito pincel legal. Como eu tenho os meus pincéis meio que já definidos, eu acabei não passando tanto tempo na lojinha do Clip Studio. Apesar do que eu achei um pincel aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Eu achei um pincel, esse aqui, cara, que eu tô apaixonada nele. Ele é um pincel de arte final. Olha que pincel lindo, cara. Olha só. Olha que massa essa mancha. Então, eu tô apaixonada nele. Ele foi um dos pincéis que eu paguei na lojinha do Clip Studio, sabe? Muito bom. Então é isso. A minha recomendação é passa mais um tempo na lojinha do Clip Studio que você vai achar uns pincéis massa. Vê se tem lugar pra você baixar uns pincéis também. Experimenta os meus, experimenta de outros artistas que recomendam também. Tem muito artista que faz pincel pra vender. São uns pincéis, são umas alternativas interessantes. Tem alguns pincéis que são caros, esses eu não recomendo não. Mas tem alguns pincéis que vale a pena comprar. O pessoal às vezes cobra $1 e vem 30 pincéis. E você pega um monte de pincel legal desse jeito, sabe? Mas tem... Antigamente, cara, tinha um Tumblr que era só uma coleção de links de artistas que distribuíam seus próprios pincéis. Eu não sei se esse Tumblr existe ainda, mas era muito bom pra gente começar a fazer essa coleção de pincéis, sabe? Foi assim que eu terminei com uma quantidade absurda, obscena de pincéis que eu tenho. Mas infelizmente eu não vou ter um pincel específico pra te recomendar. O que eu vou poder falar pra você é: pega os meus pincéis mesmo, baixa ele, dá uma olhada, vê se você gosta de algum. Eu tenho um lapisinho com um pouquinho de textura que eu gosto. Se você está desenhando no dedo com o celular, eu não sei como é que você vai fazer pra trazer muito dessa textura, porque olha só, deixa eu mostrar qual é o problema de desenhar com o dedo. Uma das coisas mágicas que a gente tem na tablet é a tal da sensibilidade à pressão. Então, eu tenho esse pincel aqui. Esse que eu tô usando pra blocar a pintura. Pera aí. Aqui. Esse que eu tô usando pra blocar a pintura. Você tá vendo a quantidade de textura que ele tem? Ele deixa uma sensação muito natural na pintura em si. Mas isso aqui é com sensibilidade à pressão. Se eu clicar com o mouse, ele fica assim, ó. Parece que ele não tem textura, mas ele tem. E esse que é o problema. Quando você tá trabalhando com o dedo, na maioria dos casos, você não vai ter sensibilidade à pressão. Então você só vai ter esse clique aqui. Então você vai precisar achar um pincel que te dá alguma textura, mesmo que você clique com o mouse. Mas olha só, a maioria dos meus pincéis, ó, eles todos são texturizados, mas a partir do momento que eu clico com o mouse, todos eles parecem mais duros, tá vendo? Então é difícil, para mim, eu não sei trabalhar sem a sensibilidade à pressão, exatamente por causa disso. Eu uso muito a sensibilidade à pressão. Então, tem que ver se existe algum jeito de colocar, por exemplo, a pressão padrão do lado do dedo em 50%, que aí você pelo menos pega um pouco de textura, sabe? Eu acho que fica mais tranquilo. Mas, de novo, eu nunca tentei trabalhar com dedo, eu nunca tentei trabalhar com celular, então eu não sei como faz isso. Então eu vou ficar te devendo essa dica em especial. Mas sobre os pincéis, dá uma olhadinha na loja, deve ter, inclusive, pincel específico pra usar com dedo, sabe? Vê o que você acha, que tem muita coisa legal na lojinha do Clip Studio. Tem o pessoal falando no chat que dá pra tirar a opacidade e ir fazendo aos pouquinhos. Saquei. Dá pra você botar a pressão em 20% e ir fazendo vários cliques, né? Eu acho que. Eu não sei como é que funciona, mas eu acho que é isso aí. Pois é, quando eu trabalhava há muitos anos atrás, galera, muitos anos atrás, quando eu tinha, sei lá, 13 anos de idade, que eu trabalhava com mouse, o que eu fazia era isso, eu botava a pressão, eu botava a opacidade do pincel em 10% e fazia 1 milhão de cliques. É um jeito engessado de trabalhar, mas funcionava, sabe? E aí eu peguei sensibilidade de pressão e nunca mais voltei atrás. Então É isso. Pois é. Vamos lá. Olá, Sula e pessoas. Sula, como você lida com a perspectiva? Como você acha que os artistas lidam com ela? Existem diferentes modos de trabalho para diferentes casos? Devo aprender tudo que existe? É muito Celestina na minha cabeça. Loucura, loucura! Justo. Olha só, como que eu lido com perspectiva, tá? Eu gosto muito de lidar com silhueta.
Então, eu faço profundidade na base da silhueta. Quando eu tô fazendo um thumbnail, quando eu tô fazendo um planejamento, eu faço uma silhueta e tipo, aqui vai ter um prédio, né? Aqui vai ter uma casa. E, honestamente, como eu não sou muito do 3D, eu evito colocar muita coisa que seja muito sólida. Muita coisa que tenha padrão de repetição. Eu evito colocar na ilustração. Eu dou um jeito de não aparecer, sabe? Porque fica mais fácil. Então, eu faço profundidade com silhueta e perspectiva atmosférica. Dito isso, quando eu preciso fazer perspectiva, eu vou fazer do jeito que se faz normalmente. Linha do horizonte, ponto de fuga. Tem essa ferramenta, ela funciona melhor no Photoshop, tá? Mas ela é muito boa. E é como eu costumo trabalhar com perspectiva, que é essa ferramenta chamada Lazy Zoom Pro. Esse negócio aqui, ó. Essa barrinha aqui em cima é do Lazy Zoom. O que o Lazy Zoom faz? Ele tem um modo de perspectiva. Olha só. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Tá? Eu vou fazer... Deixa eu... Aqui assim. Aí a gente vem aqui. Isso. Olha só. A linha verde é um eixo. A linha laranja é outro eixo. E a linha vermelha vertical é outro eixo. Quando você vem aqui e você desenha, ele vai colocar as linhas em perspectiva para você. Olha que massa. Oi. Por que não tá... aí você complica a minha vida, o Lazy Zoom. Ele não tá. Pera aí, deixa eu travar ele de novo pra ver se funciona. Porque talvez ele vai fazer... Aqui, pronto. Deixa eu fazer aqui embaixo. Aham. Então, olha só. A gente tem a linha laranja, a gente tem a linha verde. São dois pontos de fuga diferentes. Quando você segura Ctrl, aparece todos esses controles aqui. Então, olha só. Eu vou pegar e vou arrastar. O centro é minha linha do horizonte. Ó. Vou botar a linha do horizonte no lugar correto. Eu posso, inclusive, rotacionar o centro. Ó. E aí, eu vou colocar os pontos de fuga onde eu quiser. Nesses botõezinhos verdes. Ó. Até eles ficarem no ponto que eu quiser. Um ponto de fuga aqui, um ponto de fuga eu vou deixar mais longe. E agora é só desenhar, ó. Então, quando eu preciso fazer perspectiva, uma das coisas que eu costumo usar muito, de verdade, a beça, é o Lazy Zoom. Isso aqui é uma ferramenta muito boa. Se vocês estão usando o Photoshop, ela funciona ainda melhor, tá? No Clip Studio o Clip Studio tem a própria regra de perspectiva, vocês não precisam do Lazy Zoom para trabalhar com perspectiva no Clip Studio, mas eu estou muito acostumada a trabalhar com o Lazy Zoom, então eu costumo trabalhar com o Lazy Zoom mesmo no Clip Studio. Mas olha só, então como que eu lido com perspectiva? Desse jeito. Ó. Pera, não bota o prédio flutuando, só. Pronto. Aqui. Vamos desenhar o prédio do outro lado aqui. Aí. Aqui. Vamos fazer mais um prédio aqui, rapidinho. Peraí. Aqui. E quanto melhor vocês mexem com essas réguas, mais natural fica. Elas têm... O cara do Lazy Zoom, ele é um cara que... Eu trabalhei com ele durante muitos anos. Ele pegava feedback de como que a gente... como que ele podia melhorar essas réguas, né? Então, por exemplo, ele tem como você trocar... Você fazer o lock. Vou desenhar só nesse eixo. E aí você aperta Ctrl e vai trocando de eixo, sabe? Porque aí o que eu tô usando aqui é Auto Snap. Então... À medida que eu começo a linha, ele tenta decifrar para onde eu tô indo e ele faz automaticamente a decisão de qual linha que é. Mas tá vendo que às vezes ele erra? Então se eu quiser que isso aqui não aconteça, eu tenho como escolher em qual eixo eu tô desenhando. Ó. Pera, mais aqui para baixo. Isso aqui. Aqui. Ó. Mas enfim, tá vendo como é que é mais fácil desenhar perspectiva com um negócio desse? Então, Lazy Zoom...
Ele tem preço especial para brasileiro, então não se assustem com o preço dele. Subiu um pouco recentemente porque a conversão do dólar tá um pouco ruim, mas o Lazy Zoom custa R$100, funciona bem, que é uma beleza no Photoshop, funciona em outros softwares também, sabe? Mas no Photoshop ele tem recursos especiais. E me ajuda demais com essa coisa de perspectiva e algumas outras funções também. Ele tem régua de elipse, ele tem régua de isométrico, ele tem umas réguas massa, sabe? Então é Lazy Zoom. O Clip Studio tem a régua de perspectiva. De novo, eu não aprendi a usar ela ainda. Eu sei que ela é muito boa, mas eu não aprendi a usar ela ainda. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, tem uns tutoriais muito bons sobre isso. Certo? Nós. Não sofram com perspectiva, basicamente. Oi. Basicamente isso. Sula, deusa de todas as luas e ajudante intergaláctica. Gostaria de aprender a desenhar mais rapidamente. Sei que sou bem iniciante, mas sempre que tiro um tempo para desenhar, só faço sketches ou desenhos finalizados. Mas no fim, acho que é muita coisa para estudar e não estudo sobre desenho e sinto que estou no mesmo nível nesses meses. Queria estudar mais e praticar mais para melhorar, mas não sei o que estudar, qual ordem estudar e como estudar sobre desenho. Olha, a gente tem uma live de cronograma de estudos. Essa live eu acho que ajuda a desatar um pouco desse nó do que estudar. Agora, como estudar e quando estudar, essa resposta é um pouco mais sua. Olha, a minha recomendação, no entanto, tá? Uma coisa me chamou a atenção nessa pergunta. Não foca na velocidade, tá? Foca em ficar bom. A velocidade é consequência. Quanto melhor você dominar o processo, mais rápido você vai ficando. Mas se você focar em ficar rápido, você vai ficar bom em repetir erros mais rápido. E não é isso que você quer. Foca em eliminar os erros do processo. Foca em ter um resultado mais consistente. Certo? Então, cuidado. Não foca em velocidade. Focar em velocidade costuma ser uma armadilha. Sabe? E dá uma olhadinha na live de cronograma de estudo que a gente falou sobre isso. Eu vou ver se eu refaço essa live de cronograma de estudos, porque o pessoal volta e meia pergunta sobre esse tipo de coisa. O que estudar, quando estudar. Mas basicamente ela é uma live de lista de fundamentos, sabe? Então ficou faltando um fundamento nela, que é a linha. Eu preciso renovar essa live, mas até lá, enquanto a gente não renova essa live, dá uma olhadinha nessa live que ela vai ajudar bastante.